Por que que o meu colega tá com carro, tá viajando e eu não? Eu comecei a ter mais, prospecção, né, assim, mais realização profissional. As pessoas do CRP regional começaram a me questionar como se eu tivesse ganhando às custas do sofrimento alheio. Hoje vamos falar sobre um paradoxo que muitas pessoas conhecem, mas pouca gente tem coragem de admitir. Profissionais liberais que passam anos se formando, estudando, entendendo muito tecnicamente, mas não prosperam financeiramente. Falta educação financeira, planejamento, falta estratégia. E as consequências disso são muito reais. Dívidas crescentes, mistura da pessoa física com a pessoa jurídica. No fundo, os profissionais liberais têm uma formação que ajuda demais e traz excelentes profissionais técnicos, mas não gestores. E sem gestão, o profissional tende a trabalhar muito e crescer pouco. O que está por trás disso e quais são os caminhos saudáveis e possíveis é sobre isso que a gente vai falar hoje com a Daniele Meger. Ela é estrategista financeira, veio diretamente de de Curitiba. Curitiba. Seja muito bem-vinda, Muito Dani. obrigada, Maíra. Muito obrigada, gente. Eu vim aqui realmente para desmistificar o planejamento financeiro. Porque as pessoas entendem, eu já tenho um contador, então eu não preciso de um estrategista financeiro, de um planejador financeiro. O que é o planejamento financeiro? Como eu estava comentando contigo, nos países de primeiro mundo hoje, mais de 70% da população já possui um planejador financeiro por habitante. E por que que isso acontece? Por que que é tão importante o planejador financeiro? Porque o planejador financeiro ele vai olhar as finanças como um contexto 360. Ele vai realmente analisar todas as estratégias financeiras e para onde está indo o teu dinheiro, para qual parte você está deixando na mesa. Quanto de dinheiro você está deixando na mesa hoje? Existem diversos tipos de estratégias, mas não sei se você sabe, o planejamento financeiro ele é composto por 4 pilares dentro do meu método. O meu método chama-se mudança de mentalidade com o dinheiro, porque dinheiro é sobre comportamento, não é sobre números. Ele é muito mais emocional. Então, primeiramente, eu tenho que me conhecer, entender quais são os meus pontos de melhoria, aonde eu tenho tendência a falhar. Nós temos que entender o nosso DNA financeiro, as nossas crenças, os nossos valores, para a gente entender o porquê que a gente peca. Mas a base dentro desses 4 pilares, Meira, é o quê? Organização, primeiramente. Primeiro ponto. Porque se eu não estou organizado, se eu não sei o quanto entra, se eu não sei direito o quanto sai, como que eu vou conseguir montar uma estratégia? Como que eu vou conseguir reduzir algum custo que realmente é desnecessário? Aqui entram diversas crenças, como por exemplo, se eu adquirir um planejamento financeiro, eu vou deixar de fazer as coisas que eu gosto. É pelo contrário, mãe. É completamente o contrário. Se você realmente organiza, você consegue direcionar, você vai fazer uma estratégia. Quais são os meus objetivos de curto, médio e longo prazo? Então, as pessoas hoje não se organizam dentro da parte financeira como deveriam. Elas recebem, pagam tudo primeiro, se deixam por último, como pessoa física, misturam física com jurídica, porque falta aqui, falta lá, é aquele malabarismo financeiro, atrasam impostos e depois ficam naquela, não dá, eu ganho pouco. Eu sei que você acabou se especializando na área médica, né? Uhum. Ajudando médicos a prosperarem. E eu acredito que, especificamente nessa profissão, Dani, é bastante desafiador, porque o médico ele se forma também com aquele desejo de atender uma expectativa social de que é Perfeito. o médico rico. Então, ele precisa esbanjar, ele precisa mostrar que ele tem condições. E muitos metem os pés pelas mãos nesse caminho, É o que né? mais acontece. É o que mais acontece. Sabe por que que isso acontece? Cultura. Tudo tem cultura. O dinheiro também tem uma cultura. Só que o que que acontece? Às vezes um médico, quando ele está entrando na carreira médica, saindo da formação, eu digo que ali é o ideal.
É onde eu busco ampliar o nível de consciência dos profissionais da área da saúde, em especial de médicos, quando saem da faculdade, porque é um mundo onde a sociedade exige. Porque é médico, é rico. É médico, tem que estar com carrão. É Isso. médico, tem que estar numa mansão. Isso. Tem que ser a clínica com aquele arquiteto. Aqui em Manaus tem isso, né? Status. Infelizmente, status. E aí é É, um problema. é exatamente esse o maior desafio. Então, eles saem dentro de uma faculdade que eles não têm gestão financeira Nenhuma. nenhuma, que isso é no Brasil, né? Eles também, dentro da faculdade, não têm gestão pessoal dentro da faculdade, gestão empresarial. Então, eles são formados a serem muito técnicos, muito operacionais, e eles não são treinados a mente criativa para olhar como gestão, muito menos a gestão pessoal e financeira, que também nós não tivemos na nossa educação. Algumas universidades já estão olhando para isso, né? Pelo menos em Manaus tem para aqui fazer jus, tem algumas faculdades que já têm empreendedorismo, enfim. E isso a gente está falando da vida adulta, Sim, né? Da formação técnica sem organização, sem um entendimento, sem um conhecimento. Mas a relação que a gente tem com o dinheiro é lá de trás, não é? com certeza. Vem da nossa formação, que nós não tivemos, nossos pais não tiveram, nossos avós não tiveram. Daí que a gente fala que é cultura e crença. Porque, pare para pensar, com quem que você aprendeu a lidar com o dinheiro? A gente repete padrão. Isso. Então, eu copio da mamãe, eu copio do papai, eu copio do educador, que pode ser qualquer pessoa que te educou. Pode ser vovô, vovó, pode ser professor, pode ser um colega de trabalho. Aqui é onde o médico e o profissional da saúde mais pega. Por que que o meu colega tá com carro, tá viajando e eu não? Sabe aquela a grama do vizinho é sempre mais verde? Por que que o profissional está com grande status e eu não? Então, a pessoa tem que inverter esses valores, porque não é sobre isso. Eu não tenho que sair, porque o maior ponto é o seguinte: normalmente, quando você está dentro de uma faculdade de medicina, ela não é barata. Então, no âmbito geral, os pais pagam. E aí, ou a pessoa tem que estar fazendo jornada dupla, estudando muito, trabalhando para conseguir pagar. E daí, o que que acontece? A pessoa normalmente está sobrevivendo na faculdade, ganhando mesada, vivendo de mesada dos pais. E quando ela se forma, quando o profissional médico se forma, ele conseguindo efetuar alguns plantões, ele já está ganhando 10, 15 mil. Então ele saiu de 2 mil reais de uma mesada, digamos assim, e já começa a ganhar 10, 15 mil reais. Aí o que que ele pensa? Tô rico. E ainda a sociedade já instiga isso, já coloca ele dentro desse status, não dando essa base financeira. E aí ele vê, eu tenho que entrar na roda, eu tenho que estar próximo das pessoas. Então, se o meu colega está num condomínio caro, eu estou começando com 10, 15 mil. Então, logo, logo, eu vou estar ganhando 50, 100, tá tudo bem, eu vou e pago. Daí eles financiam um carro caro, pagam imóveis caríssimos, aluguéis caríssimos. Aí começa congresso, eles esquecem que tem que cuidar de uma especialidade, que normalmente eles se formam geral, né, ainda fazendo residência geral, e eles têm que investir na própria formação. E ainda investindo nessa formação, tem dois custos altíssimos, o maior é o tempo. Porque enquanto ele não trabalha, que ele está estudando, ele está deixando de ganhar. E ainda investindo. Então, ele não percebe esse tipo de estratégia que ele tem que fazer dentro do negócio dele. O médico ele não sabe que ele tem que subdividir todas as finanças, que ele não é a pessoa, ele é, primeiramente, eu sempre gosto de dizer assim, ó, você como PJ é pobre. Aliás, como pessoa física é pobre. A pessoa jurídica é rica. Então você tem que olhar desse jeito. A minha PJ é rica e eu, como pessoa física, sou pobre. Então, primeiramente, eu tenho que estruturar a minha pessoa jurídica e conseguir fazer essa separação do meu prolabore. Só que as pessoas não sabem como que eu analiso o meu prolabore. O que que é o meu prolabore? Quanto que eu ganho de fato? Como que eu organizo esse tipo de coisa? Então, quando você sai de uma faculdade, é mais fácil. Eu digo, não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. Exatamente. As pessoas acham que quem tem dinheiro é quem ganha muito. Não, mas Uhum. são as pessoas que conseguem gerir e ter esse dinheiro, né? Porque você ganhar muito e também sair gastando, gastando e ficar com dívida no final do mês não significa que Sabe o que que eu você gosto tem. de dizer? Todos os empresários, no âmbito geral, têm esse hábito. Eu ganho pouco, eu quero ganhar mais, então eu vou trabalhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Imagina um tanque, que você coloca várias torneiras nesse tanque para enchê-lo.
Só que você deixa o ralo aberto. Ele vai encher em algum momento? Exato. Só que as pessoas só pensam em ganhar. Por quê? Porque eles entendem, existe a escassez mental de que eu me acostumei com um padrão de vida, aqui vem o BO. Aqui vem o BO. Pensa, o profissional saiu de uma faculdade, estava acostumado lá no exemplo que a gente deu, com R$ 2.000 de mesada, está começando a ganhar 10. Ele não tinha esse 10. Então, por que ele não guarda uma boa parte disso para começar a fazer formação de reserva de emergência, em vez de sair de um degrau de hábito e de costumes e crescer em custo? Porque se você está acostumado a andar com um carro mais simples ou menos luxuoso, você não vai sentir falta de um luxuoso se você não está acostumado com ele. Agora, a partir do momento que você subir um degrau, para você descer, o ego dói, o conforto dói. Então, o que eu posso dizer, principalmente agora, eu acho que as pessoas têm que entender os seus valores de fato. Elas têm que entender que antes de ter status, eu tenho que ter paz financeira. E para ter paz financeira, eu tenho que ter o básico. O que que é o básico? No mínimo 6 meses do que você tem de custo fixo com reserva. Então, esse é o primeiro passo. Primeiro pilar, organização, para eu saber para onde está indo e ver o quanto que eu tenho de sobra. Se eu não tenho sobra, eu vou alinhar, montar a estratégia para fazer sobrar sem cair qualidade de vida. Normalmente não é o carro, não é a casa que é o problema. Normalmente, é raro os casos. Sabe aonde que está o problema? Furos pequenos afundam barcos grandes. Você já ouviu essa? Olha que interessante. A internet tem uma parcela de culpa, não tem? Como? O dedinho ali, ó, comprar Black Friday. Total. Aí já vem Não é? crenças, vieses, marketing, vem um monte de coisa. Mas sabe por que as pessoas caem nisso? Ah, Porque elas não se planejam, não fazem suas listas. Sabe o que eu passo para os meus mentorados agora nessa época? Gente, com certeza você vai dar presente, não vai? sim. Então, para quem você vai dar presente? Você já fez uma lista para que você não caia nesses vieses comportamentais que existe aí no mercado? Eu já caí em alguns, só que eu caio consciente. Então, assim, quando eu estava trocando de imóvel há 3 anos atrás, eu tinha uma prateleira de livros que eu queria colocar livros. E a Black, né? Promoção e não sei o quê. Eu olhando coisas que estavam na minha lista, eu sou apaixonada por livros, leio muito e adoro. E eu vi vários livros ali. Então, isso é um Prime, que é um viés comportamental que, através do marketing, nos faz gerir a necessidade, às vezes, o desejo da compra. Sim. Então, eu já caí no Prime, só que caí de maneira consciente. Por que que eu digo que eu caí no Prime? Porque os livros que eu comprei não estavam na lista. E eu não tinha pesquisado. Mas foi consciente? Então, quando você tem uma reserva de emergência check, pensa só, coloca o check. Reserva de emergência check. Plano de aposentadoria, não precisa estar completo, mas está dentro do relógio, estou guardando, eu já tenho uma previsão de com que idade eu quero me aposentar, com quanto eu preciso para minha aposentadoria, para manter o meu padrão de vida que eu tenho. E levando em consideração que hoje nós temos, por mais que nós temos, mesmo que mantenha o padrão de vida de hoje, quando eu for mais velha, eu vou ter uma Outras necessidade necessidades. muito maior. Isso. O apartamento que eu poderia ir quando fosse para uma praia, ficar um pouco mais distante do mar, vai ter que ser mais próximo. Dependendo da idade, vai ter que ter acessibilidade. Plano de Plano saúde. de saúde é muito mais caro. Se eu for fazer uma viagem, às vezes a econômica já não cabe mais. Eu mesmo já fico com meus pés inchados. Eu tenho 44 anos. Agora imagine você lá com 70, 80. É de executiva para cima. Então, tudo começa a ficar mais caro. E as pessoas têm uma visão deturpada de que eu tô mais velha, não tenho mais custo com filho, meus gastos são menores. É totalmente ao contrário. Então, a população está envelhecendo mais, a pirâmide inverteu, o plano de previdência não tem viabilidade. Quem está achando que vai se aposentar, que o governo vai cuidar da aposentadoria, essa pessoa vai ter um grande desconforto futuramente, porque a aposentadoria está quebrada. Fora a inflação, né, Dani? Não tem como dizer. Dos Não. 10 mil de hoje, não são 10 mil de 5 anos E não para será. frente, não Não, não serão. será, não será. E as pessoas não têm essa visão. Elas estão vivendo muito hoje, elas estão vivendo muito o agora, as emoções, sem se conhecer. E o que que elas seguem? Padrão. Sempre foi assim. Eu ouvi assim, ou eu não sei.
E realmente, ele é um desafio. Você pode puxar hoje informação. Eu posso estudar no chat, Perplexity, diversas inteligências artificiais. A comunicação hoje virou commodity. Mas como que eu organizo todas essas ideias dentro da minha necessidade? O planejamento financeiro ele tem que ser personalizado. É legal você falar, seguir padrão. Agora a gente está seguindo o padrão que não é nem da nossa família, né? A gente está seguindo o Uhum. padrão do vizinho, da blogueira, né? Então é muito mais complexo. A gente está falando de pessoas que se comparam, que buscam status sem terem essa paz financeira, que metem os pés pelas mãos, que antecipam a riqueza que elas não têm. Mas eu vejo também, eu quero saber se você já acompanha algum cliente ou já acompanhou algum cliente com essa mentalidade, que nós, da área da saúde, temos, acho que está mudando, mas temos uma formação de que saúde é algo que é valoroso e que deve ser filantrópico. Então, eu lembro, Dani, que quando eu comecei a ter mais prospecção, né, assim, mais realização profissional, as pessoas do CRP regional começaram a me questionar como se eu tivesse ganhando às custas do sofrimento alheio. Mentalidade, né? E aí eu atendo muitos médicos também que falam, Maíra, eu não sei quanto minha consulta vale, porque eu não tenho coragem de cobrar mais caro, né? Profissionais que são muito bons, que têm uma agenda cheia, mas que cobram pouco porque têm medo de realmente cobrar. É crença limitante, é Com certeza. mentalidade. Você acompanha Com... casos assim? Todo tempo. Todo tempo mesmo. Porque o que que acontece? Os profissionais, como a gente falou lá agora no início do podcast, eles não entendem de gestão. E quando eles têm, como que nem você comentou agora, já está tendo implementação, mas a gente está gatinhando ainda. E eu digo para você assim, eu já tenho mais de 10 anos eu trabalhei antes em bancos como executiva, já trabalhei com equipes de mais de 50, 60 pessoas de alta performance num ambiente completamente hostil. E eu digo para você que é um desafio lidar com pessoas, é um desafio a gestão. Imagine para um médico que não é a praia dele, digamos assim, não é o habitat dele. Ele está focado no que ele realmente estudou para ser, que é muito mais operacional, é muito mais a pessoa um por um. Não tem essa visão ampla da gestão. E quando a gente fala em gestão, no que ela é complexa? Porque a gente tem que ter estratégia. Nós temos que entender de modelo de negócio. Então, o médico tem que entender, o profissional da área da saúde, qualquer empresário, ele tem que entender qual é o custo da sua hora. As pessoas não sabem precificar a sua hora, o seu produto ou o seu serviço. Isso faz parte de gestão. E por que que eles não conseguem fazer isso? Porque eles ficam aterrados no meio do operacional. Eles não conseguem sair do operacional. Porque o que que é o comum? Eu saí da minha faculdade ou startei um negócio, eu começo naturalmente sendo eu o quase faz tudo. O eu empresa. Isso é normal no início, tá tudo bem? Faz parte. Isso é importante para eu entender todos os processos da minha empresa e eu colocar minha essência no meu negócio. Então, eu tenho que entender tudo. E não posso sair do operacional 100%, porque isso é uma falha também. Ah, eu quero sair do operacional. Tá errado. Eu não posso pensar em sair 100%, porque eu perco a essência, eu perco o cheiro do negócio, e aí também vai descarrinhar, digamos assim. Ele vai dar um problema sério na tua operação. Então, você não pode fechar os olhos, não pode delargar, é delegar e acompanhar. Mas, o que que falta para que isso não aconteça? Primeiramente, processos. Porque eu tenho que entender qual é a jornada do meu cliente. Qual é a minha razão do que eu estou fazendo hoje? Por que, qual é o meu propósito? No teu caso, é o teu paciente. No meu caso, o meu cliente, o médico é o cliente dele. E aí, dentro disso, eu tenho que entender qual é a jornada, qual é o desejo, qual é a necessidade desse meu cliente. Acompanhar a jornada desde quando ele entra no meu consultório, vamos, por exemplo, do médico, até quando ele passa pela secretária, para cada uma dos itens que ele vai, para não ter custo, para não ter retrabalho, para não perder o cliente no meio do processo, para que não tenha turnover com a minha equipe. O que que é o turnover? A troca de funcionários por falta de uma liderança eficaz e humanizada. Então, existe uma complexidade que eu concordo que ela é grande. E o financeiro, ela tem que olhar para tudo isso. O grande diferencial do meu método, que eu digo para você, é a experiência, a minha expertise mesmo. Desde os meus 19 anos, Meira, eu trabalho com isso.
dentro de empresas enormes, né, multinacionais, Bradesco, Santander. Como eu te falei, eu trabalhei como head de planejamento financeiro num grande grupo paulista, já trabalhei com muito mais de 400 profissionais da área da saúde, trazendo muito mais paz e tranquilidade financeira para eles. Só que eles não têm essa visão. Quando eles entram ansiosos, com dor, com, né, aquela dor da dívida, eu quero resolver. Só que eles não entendem que é muito mais simples do que eles imaginam. Porque Exato. para você poder entrar na dívida, Maíra, ela demora mais, sabia disso? Às vezes a pessoa fica 2, 3 anos se endividando, 4, 5, 10 anos se endividando. E pensa, morri, não tem mais o que fazer, estou no fundo do poço. Para sair disso, eu tenho cases de liquidar 2 milhões de dívida em 4 meses. Olha só. Mas são erros cotidianos e pequenos que transformam essa bola de neve, né? Quais são os erros mais comuns? Primeiramente, misturar pessoa física e jurídica. E sabe por que acontece isso? Complexidade do profissional liberal, no âmbito geral, em lidar com aquele picadinho que entra. Hoje entra 200, amanhã entra 1.000, depois entra 3 Isso. mil, e eles não sabem administrar isso. E por que que isso é tão problemático? Primeiramente porque eles misturam física com jurídica e você não consegue nem saber o teu prolabore. Aí você tira de um lugar para colocar em outro, e daí falta para outra coisa importante. Ele não consegue guardar o básico, que é a reserva de emergência, que é o segundo pilar do planejamento financeiro. Primeiro a gente tem que organizar, ver o que que é real necessário, depois eu tenho que blindar isso. Eu tenho que construir um castelo, mas não de areia, de cimento e argamassa, para que na primeira onda permaneça e não leve tudo. Por que que as pessoas dizem assim pra você? Não sei se você já ouviu, porque todo mundo escuta isso, sabe? Eu até começo a guardar, mas sempre acontece alguma coisa e eu não consigo, Exatamente. E aí eu tenho que usar a reserva. porque não tem o segundo pilar. Então, primeiro eu organizo, as pessoas ficam na organização enxugando gelo. E daí o emocional vem e leva tudo. Ah, porque eu mereço, eu mereço. Ai, como eu mereço, pega, gente. Sabe o que que você merece? Eu digo pro meu cliente. Você merece paz. Você merece tranquilidade. E não vai ser para sempre. Sabe aquele desconforto da organização? É por um período curto. Em 6 meses, pior dos mundos, quando a pessoa não é muito engajada, que acontece, né? Porque a dor é a resistência, é a autossabotagem. Isso existe dentro do processo. Então, cada um tem seu tempo para sair da dor. Aqueles que entregam, que foi o meu case de sucesso, que em 4 meses eu tirei 2 milhões de dívidas, ele ficou 100% clean e ainda ele conseguiu já estar com reserva de emergência e sem custo, porque existem muitos estornos que a gente faz, o planejamento financeiro sempre se paga e as pessoas ainda acham que é luxo. Mas calma, primeiro você organiza, depois você blinda para que isso não aconteça, para daí sim você conseguir fazer o médio e longo prazo. Só que dentro de todo esse contexto tem gestão, tem processos, tem a parte tributária, tem a parte fiscal, porque é o que está drenando, são os pequenos furos, em alguns casos nem tão pequenos assim, que vai afundar o teu barco. Exatamente. Então, o primeiro problema mais comum é mistura de pessoa física e Uhum. jurídica e tem implicações também, né? Tributárias, Agora mais fiscais e ainda, tal. tá? Com a mudança Tá. que vai ter. E agora, quais outros problemas? Então, primeiramente, separar pessoa física de jurídica. Segundo, entender que ele não é uma pessoa, que a empresa é PJ. E que ele é a pessoa física. E que são coisas diferentes. E que ele tem que enxergar a empresa como empresa. E dentro da empresa, existe formas de você fazer separação hoje financeira. E ele tem que entender como que ele vai separar através do modelo de negócio dele. Então ele precisa entender o modelo de negócio. Ele precisa aprender a fazer programações. Eu acho que aqui é a cereja do bolo. As pessoas, não sei se é todo mundo na correria, daí fica na preguiça, e daí não sei, aí delarga, delega e delarga. É essa organização que as pessoas têm o desafio. Então, eu começo a anotar, mas daí eu me perco, eu guardo tiquezinho, sabe? Cada um tem seu jeitinho. Eu já vi gente falando assim, eu boto um potinho do lado da porta de casa, eu chego, eu vou colocando os papeizinhos, tiquezinho, depois apaga tudo, eles não acham. Gente, hoje tem aplicativos financeiros. Eu trabalho com uma inteligência artificial, onde eu monto para o meu cliente a sua inteligência artificial financeira personalizada. Ele vai ter na palma da mão. Ele vai saber exatamente as metas que não sou eu que dou. A gente faz uma média das metas que ele usou. Então, assim, a gente traz por Open Finance toda a movimentação dele de todos os bancos. Para quem tem tudo misturado, a gente separa.
Já na gestão, na divisão ali, na visualização, a gente já faz a separação do que é de física e de jurídica. Ele já começa a entender o quanto que ele está colocando como prolabore e nem sabe, porque é todo dia o picadinho. Aí a gente analisa tudo que ele está gastando, tanto na física quanto na jurídica. Eu entendo o modelo de negócio dele. Para depois que eu entender o modelo de negócio, eu ensino o cliente o que ele tem que pesquisar primeiro. Fornecedores. Eu vou dar um exemplo de um profissional que não é da área da saúde, tá? É um profissional autônomo. Ele trabalhava com ar-condicionado. Não é daqui, é de Prudente, ele é lá quente também, como aqui. E aí, todo mundo com ar-condicionado direto ligado. E ele não entendia como que ele iria conseguir manter uma recorrência dentro do faturamento dele, para que ele consiga ter uma constância de faturamento e ter uma previsibilidade de faturamento. Então, a gente implementa uma previsibilidade de faturamento, que a pessoa não tem essa visão. Por quê? Porque ela não tem primeira falha. Não tem a separação e não tem a organização. E a terceira falha que eu posso dizer que é a maior é a crença limitante de que tudo isso que nós falamos é luxo. Outra falha do luxo, existe diversos luxos travestido, digamos assim, de investimento. O carro luxuoso, a casa. Então, assim, que às vezes não é o momento. A pessoa sobe um degrau, é assim, ó, eu ganho 10, eu gasto 10. Fui para 15, gasto 15. A pessoa não sabe viver um degrau abaixo, porque ela não foi ensinada a Exato. E viver um degrau cadê a abaixo. reserva, né? E a gente, ó, pensa assim, todo mundo já deve ter ouvido falar disso. Imagine uma pizza. Dentro dessa pizza, olhando para a pessoa física, 50% as tuas despesas obrigatórias não pode ultrapassar 50% do que você recebe. Os profissionais da área da saúde hoje, estatisticamente, comprovado já, estão acima de 70%. Só em despesas obrigatórias. São os luxos investidos, né, fantasiados de investimento. Os outros 50%, eu tenho que colocar 50% para despesas não obrigatórias, porque eu não quero, não faz sentido alguém sobreviver. Isso não é perene. Então a gente tem que realmente. Ninguém está dizendo aqui que isso é uma lenda. Eu vou fazer um planejamento financeiro e eu vou ter que deixar de fazer tudo que eu gosto. Eu não posso comer o que eu gosto, eu não posso usar as marcas, os meus perfumes, as minhas viagens. Não. Pelo contrário, os meus clientes fazem muito mais, só que planejado, organizado, com paz e tranquilidade. Eu tenho um cliente agora que reformou todo o telhado da casa dele, que não é barato. Agora, e pensa o período que é um período para qualquer empresário profissional liberal, é um período de, normalmente, depende da área, né? Mas normalmente tem uma queda, né? Sim. O pessoal tá viajando mais, indo pra praia, enfim. Então tem uma queda. Ele vai viajar com a família para Disney e ainda em janeiro, agora que viram diversos impostos, ele já tem tudo programado. Tudo organizado e tudo pago. Ele vai com paz e tranquilidade financeira, curtir com a família e já está com todas as despesas pagas tranquila. Isso tem a ver com os 25% que ele ali deixou para esses custos que não são Perfeito. E que a gente obrigatórios. dividiu conforme personalizado, conforme a necessidade dele e do negócio dele. Perfeito. E os outros, então, 50% despesas obrigatórias, 25% não obrigatórias. O que entra em não obrigatório? Roupa, acessório, lazer, restaurantes, viagens, né? E os outros 25, investimento. Eu tenho que ter essa gordura, que é um degrau abaixo. Porque quando a gente fala em investimento, existe muitas coisas aqui. Blindagem, gestão de riscos, curto prazo, médio prazo, aposentadoria. Então, o que eu entro aqui em curto prazo? Reserva de emergência. No mínimo, do mínimo, 6 meses dos teus custos fixos guardadinhos para paz emocional, né? Sim. Depois disso, eu tenho que ter o quê? Blindagem. Todo mundo é autônomo, que a gente está comentando aqui, né? Todo profissional liberal, a maioria é autônomo. Se você não puder trabalhar por 6 meses, por mais que eu tenha reserva de emergência. A gente está falando de seguro de saúde. A gente está falando sobre isso? Seguro de vida? Várias coisas. Exato. Isso é uma das maneiras da reserva de emergência. Por exemplo, nós temos a diária de incapacidade temporária. Tem gente que os bancos venderam muito errado algumas coisas. Então, as pessoas têm uma crença que limita elas, achando que isso é um produto ruim. Não. Se você tem o dinheiro, se acontecer alguma coisa comigo por 12 meses, eu já tenho investido reserva de emergência, estou com os meus projetos de médio e longo prazo, tudo check, ok.
Você não precisa ter, já tenho a minha liberdade financeira. Não faz sentido ter. Mas se não, pensa você sem o DIT. Eu tenho uma cliente agora, ela é esteticista, ela faz micropigmentadora. O que ela faz? Mexe com muito que com o ombro, né? Porque Uhum. ela faz a micro ali no paciente. Ela caiu, se acidentou, bateram nela com uma bike, ela caiu e ela teve que fazer uma cirurgia aqui no ombro. 6 meses sem poder trabalhar. Sorte que ela está fazendo planejamento financeiro, ela vai ficar por 6 meses recebendo o custo fixo dela, através do DIT, que é uma diária de incapacidade temporária. Ela tem a reserva de emergência dela, mas imagine a cabeça dela vendo o dinheiro que foi tão suado para guardar, fazendo assim, ó, escorrendo. Então ela não ia conseguir focar na saúde dela. Pensa, os médicos hoje, profissionais da área da saúde, eles investem tanto tempo para cuidar da saúde dos outros, mas não cuidam da própria. O que eu mais vejo são médicos com 20, 30, 40 anos de profissão, sem paz financeira para si e para sua família. Exatamente. E eu vejo isso muito com os plantonistas, né? Porque Perfeito. plantão é o que ganha mais e rápido. Então eu tenho um paciente meu que já falou algumas vezes, não preciso me preocupar, porque está faltando dinheiro, é só fazer uns 3 plantões aí que cobre, né? E o plantão, ele traz um prejuízo para a saúde física Absurdamente. absurdo. E quebra também rotinas de saúde, hábitos saudáveis, Com a né? Com a família, com família, tudo. desregula tudo. Tudo, 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 tudo. E por que que isso acontece? Por falta de um planejamento. Porque a pessoa não sabe, porque esses médicos, eles não, eles estão, o que passaram para eles, o que eles viram, eles seguem. Porque é o que eles têm, porque no que eles são bons? Na profissão deles, na medicina. Então, não é luxo o planejamento financeiro, gente. Não é luxo, pelo contrário, é sanidade mental, é paz, é tranquilidade. Eu digo assim, quando a minha filha está com dor de garganta, que acontece muito, né? Tenho uma filha de 12 anos, Júlia, linda, maravilhosa, amor da minha vida. E ela, quando ela tá com dor de garganta, eu não vou ficar no Google vendo, eu não vou ficar buscando automedicá-la. Eu vou levar até o médico, porque é uma profissão. Então, eu não vou querer eu estudar uma nova profissão. E por que que muitos, quando estão com algum problema financeiro, eles buscam no Google, eles buscam no vizinho, até porque o teu planejamento financeiro é completamente diferente do meu. Os teus valores são uns, os meus são outros. Os teus desejos são uns, os meus são outros. A gente não pode copiar porque não vai bater. Uma coisa ou outra, por sorte, pode ser que bata. Mas no âmbito geral, não. Nós temos famílias, às vezes, que são recém-casados, que não precisa ter uma casa própria nesse momento. Por quê? Às vezes aquele lugar pode não ser o mais próximo da clínica onde eu vou trabalhar, do local onde eu vou trabalhar. Às vezes eu estou pensando em ter um filho, daqui a pouco vem gêmeos, trigêmeos. Então, não é o momento, talvez, ideal para você comprar um imóvel agora. Agora é momento de você construir patrimônio, de você plantar a tua semente. Agora, depois que você já está casado, já sabe quantos filhos você vai ter, já está com os filhos, já está mais enraizado em algum local, não vou mudar daqui, já está muito mais programado, aí vale a pena. Aí você vai lá e compra, porque realmente quem tem casa e filhos gostaria de ter um cantinho seu. Aí você vai investir. Então, existe um momento certo para tudo. E é interessante, você tem a formação e especialização em neurociência, a gente estava falando sobre essa relação com o dinheiro, é uma questão de comportamento, e comportamento ele vem como reflexo de uma mentalidade. Total. Olha a necessidade de estarmos equilibrados com as nossas emoções, conhecedores de nós mesmos, mais do que um conhecimento também de gestão financeira, é entender quais são as nossas crenças, como é que a gente se relaciona, onde foi que a gente colocou o dinheiro, em qual lugar psíquico, em qual lugar afetivo a gente colocou o dinheiro. Total. Isso é tão importante, Muito. né? É que eu tenho que me conhecer, né? Não existe nada mais. Existe algo. Eu li tentando lembrar agora de uma frase do meu livro, que eu tenho um livro que é o Ser Humanos, que é sobre gestão, aonde eu ensino o grande desafio realmente da gestão, que também tem a ver com o autoconhecimento. E ali tem uma frase que diz: não existe, que acho que é de Abraham Lincoln, não existe nada mais, mais duro do que ferro, aço, uma coisa assim, e se conhecer. Então, porque se eu me conheço, eu vou entender aonde eu tenho tendência a falhar. Então, até Isso. onde eu posso ir aqui, aqui, não, aqui eu tenho uma tendência. Então, aqui eu vou cuidar. Onde é a minha fragilidade, não é? Uhum. Agora, sabe o que que é legal que você falou de comportamento? Me veio aqui algo na mente muito importante para a gente falar, para você entender
como que funciona o comportamento na parte de finanças, tá? Então, imagine uma escada. Pensa numa escada. Você só vai subir nessa escada se essa escada for segura, né? Se eu sinto que ela Claro. é segura e firme. Isso é a estrutura técnica financeira. A parte técnica. Que muita gente fala assim, eu não entendo nada de finanças. Não precisa entender. Basta você ter um profissional adequado para te orientar sobre, e porque precisa entender sobre como que funciona a economia, juros, CDB, Selic. Então, a gente precisa entender essa base, mas você não precisa se especializar. No mesmo exemplo, que eu não preciso entender da garganta, que se é bactéria, se é vírus, eu levo no médico. Então, busco um especialista. Então, o primeiro item da parte comportamental é a parte técnica. Você não precisa se preocupar. Busca um profissional adequado que ele vai te apoiar. Qual é o segundo item? Volta para a escada. Então, a escada segura seria a parte técnica, que é a parte estrutural do conhecimento. Então, aqui você pode buscar uma pessoa, não precisa se preocupar. Segundo item, para você poder mudança de mentalidade, de comportamento. Eu preciso subir essa escada. E para eu poder subir essa escada, eu tenho que ter o quê? Atitude. Então, você só vai tomar alguma atitude, é que nem academia. Eu posso, quantas pessoas pagam academia e não vão? Porque eu preciso ter a atitude. Nem que, tem dias que eu falo assim, gente, daqui ninguém me tira, eu tô cansada. Só que eu vou, nem que seja para fazer meia boca, sabe? Sim, Para não sim. perder, Não perder o hábito. porque quando perde o hábito, menina, como é sofrido. Pra gente voltar. Complicado, né? E finanças é a mesma coisa. Eu não posso olhar uma vez por mês as minhas finanças. E- As pessoas não querem nem olhar. Aquela coisa assim, eu não quero nem olhar. Evitativo. Claro, tem medo de encarar a realidade. Então, pensando em atitude, quais são as sugestões, as dicas de pequenas, diárias, práticas que você pode sugerir para quem está assistindo a gente? Ouvindo. Primeiramente, anote tudo. Aqui vem maior dor, tá? Por isso que eu digo pra você, é comportamento. Então, eu tive a atitude de subir a escada. Quando começa a vir os vieses comportamentais, as crenças, eu preciso de um corrimão para me manter nesse comportamento. E aí, o comportamento é o quê? Todo dia. Uma empresa não abre e fecha o caixa todo dia? Deveria. Então, eu como pessoa física, ou eu como clínica, ou eu como empresário, eu preciso saber como é que eu começo o meu dia, quanto que eu tenho de caixa, o que que eu tenho que pagar, o que que está faltando pagar, para daí no final do dia eu efetuar o bate disso e fechar o caixa. Então, essa é a primeira coisa e é a maior dor que eu vejo. As pessoas não querem olhar. As pessoas ficam, não, mas foi correria, o dia voou. Então, primeira dica, comece o dia pelo que você procrastinou um dia anterior. Se você não olhou ontem suas finanças, comece o dia olhando. Qual que é o horário que a tua cabeça está mais fresquinha? Que você não está com problemas do dia todo, os estresses de manhã, não deixa para o final do dia o que você não tem hábito de fazer, você vai procrastinar novamente. É começar o dia olhando suas finanças. Se não der tempo no final do dia de fazer um check, no dia seguinte você vai olhar de novo de manhã. Então, bota um despertador, para tentar montar uma rotina de você olhar no mínimo, e eu brinco com os meus clientes, 5 minutinhos. Depois, no início você vai demorar um pouquinho mais para ir organizando, depois é 5 minutos. É só hábito. É só hábito. Acho que essa é o básico bem feito. Não queiram inventar a roda. Porque às vezes eu quero o quê? Eu vou olhando malabarismo, eu quero ver o tributário, isso, aquilo. Começa pelo básico. Tem que conhecer primeiro para depois saber como resolver. Segunda dica. Evita o menos é mais. Sabe, às vezes tem clientes que entram, eu tenho 10 cartões, eu tenho 5 bancos. Meu Deus, até eu falo, nossa, eu me dá até sua dor. Eu falo, gente do céu, eu não administraria tudo isso. Imagina ele. Não, mas eu tenho que ter um cartão, tem que ter dois, tem que ter três. Porque o cartão não é um método na cabeça dessa pessoa. É uma extensão da renda. Então, isso é mentalidade. Eu tenho que mudar essa mentalidade. É só no Brasil que existe esse método parcelado. Sim. Nos países do primeiro mundo, não. Eu uso como um método mesmo. Então, assim, eu tenho lá a minha meta de comprar roupas, por exemplo, vou chutar aqui, tá? R$ 1.000 por mês. Nossa, tá alto, né? Vamos lá. R$ 1.000 por mês eu tô colocando lá de meta, porque aqui não tem escassez, tá? Então, se tá encaixando no orçamento, tá tudo bem, tá lá. Se é o teu desejo, tá tudo bem. Nós vamos montar a estratégia. Só que consciente. Então, tá. R$ 1.000 por mês. Mas eu fui numa loja, eu gostei, vai dar R$ 2.000. Eu vou deixar de comprar? Eu posso usar um método. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou comprar, eu vou passar à vista 1.000
e vou jogar no cartão de crédito pro outro mês 1.000. Só que daí o outro mês eu vou gastar em roupa? Não. Por quê? Porque eu tenho uma meta de R$ 1.000 por mês. Então, eu antecipei a minha meta do outro mês. Então, eu posso gastar 2.000. Você entende que tudo é técnica? Claro, claro. Então, essas eu acho que são as dicas de ouro. Acho que você não inventa a roda. O menos é mais e organiza. Faz o básico primeiro. Não queira ir lá pro, sabe? Eu vejo aquilo, o que aquela pessoa faz, e porque é o cartão, porque é método, que é isso, eu quero saber como é que é. Não, faz o básico. Depois que você fizer o básico, vai estar claro, vai estar clean. Outra coisa que eu digo, as pessoas, que não tá errado, tá? Então você tem a tua profissão. Pensa na tua Ferrari, a tua profissão. Você tá lapidando lá toda hora. O médico tá lá fazendo suas pós, seus mestrados, e tá tudo certo. Só que eles pegam aquela Ferrari, que é a profissão, que é tudo que eles conhecem, e querem correr numa rua esburacada. Não adianta, você não vai correr. Então você está investindo apenas num lugar que está tudo certo, tem que investir, mas não é só nele. E existem outras coisas que, se eu pavimentar essa rua, ninguém segura, sabe? E E que é é, isso que as pessoas têm que entender. que é olhar a pessoa jurídica, que é olhar a clínica ou o Finanças é um escritório, né? alicerce, né, gente? É um alicerce Exato, exato. fundamental, fundamental que as pessoas acabam deixando de lado porque não é tão palatável. O Dr. Jeff, por exemplo, que é meu cliente, ele brinca, ele que fala assim, ele fala, Dani, eu amo fazer, porque daí eu não tenho muito tempo, é muita coisa. Só que quando eu tô com você aqui, ó, é o meu momento. Eu não deixo de olhar e daí eu fico tranquilo, me dá paz, porque senão embola tudo. Quando eu vou, né? Quando eu vou ver, Exatamente. já embolou. Então, o que eu mais gosto hoje do planejamento financeiro é paz. Em uma reunião com alguns clientes, eu já economizo, às vezes, 5, 10, 15 mil reais do orçamento que a pessoa está lá com tudo embolado e não vê. Então, às vezes, aquela viagem que a pessoa gostaria não consegue fazer. E por isso que eu digo para você, que eu comecei falando e vou terminar falando aqui. Planejamento financeiro sempre se paga. Maravilha. Então vamos lá, é encarar a realidade, é conhecer, checar as finanças, né? Menos é mais Sempre. também, O arroz com poder. feijão básico sempre Exato. funciona. Estratégia, planejamento, saber, Tributário, né? fiscal, cada Isso é vez super mais. importante também. O Uhum. que que você diria para aquela pessoa que está presa numa crença de escassez? O que está Não é para presa mim. não é Isso não é para para mim. mim, é para pessoa que tem dinheiro, é Exato. Ou luxo. não, é muito caro, vai ser muito alta a minha consulta, Não é para então mim, né? não é, É exatamente isso. Ou aquilo que nem você comentou, às vezes o médico não enxerga o seu potencial e também está colocando lá um valor muito baixo, né, na isso. consulta, é porque é tudo crença, né? Então eu digo assim, você só pode alcançar o que você pode ver. O que você tem que experienciar para você começar a ampliar a tua visão para que você consiga cocriar, visualizar e alcançar. Eu não posso alcançar nada que eu não pude ver antes. Então, primeiramente, acho que a pessoa tem que entrar em uma conversa com um profissional. Acho que é a primeira coisa que vai mudar a vida da pessoa que está aqui ouvindo esse podcast, sabe? Chama um profissional, um profissional da área de finanças, em especial um planejador financeiro, que é diferente do BPO, que é diferente da contabilidade, é completamente diferente. O planejador financeiro ele vai analisar toda a estratégia de tudo isso e vai direcionar para onde que vai cada coisa de uma maneira mais enxuta, sem reduzir a qualidade de vida e encaixando dentro do orçamento tudo. Então, dentro desse contexto todo que eu falei para você, acho que o principal é a pessoa buscar entender dentro do seu contexto, de maneira personalizada, o que faz sentido para ela. Não tem custo conversar. Então, conversa para você poder ouvir, enxergar o que vão te passar, para você começar a visualizar, cocriar, para você poder alcançar. Maravilha. Tudo que você acredita que não é para você, primeiramente vai ouvir. Porque é para você, é para qualquer um, desde que você se permita. Exatamente. Tudo que a gente torna concreto, o subjetivo, ele tende a ficar mais apaziguado, né? A gente consegue realmente encarar e confrontar alguns monstros e entender que não está sozinho, né? Não. Existem profissionais, existe também o terapeuta que pode ajudar você a entender melhor essas crenças, né? E essa tua relação afetiva. Existe um livro que eu quero indicar, que não sei se você já leu, que é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que ganhou o prêmio Nobel, aonde ele ensina que nós temos duas maneiras de pensar,
que é uma rápida, que é a reptiliana, que ele chama de sistema um, e é o sistema 2, que é o racional, o lógico. Aonde que você acha que está as finanças da maior parte dessas pessoas? Ó, No sistema um, automático. O que que é automático? Eu estou atravessando a rua, tá vindo um carro. Eu não vou raciocinar se eu for para lá ou para cá, vai ser mais rápido. Não, luto fuga. E não é aqui que pode estar as finanças. Ela vai estar depois que for organizada. Então, o que que a gente faz no método? Eu tiro do sistema um, coloco no sistema 2, dói. Eu tenho que. Porque o sistema 2 grita, né? É o racional, gasta sim. energia, o cérebro não quer. Então, a gente traz para o sistema 2, a gente organiza, a pessoa entende e daí automaticamente ele volta para o sistema um. Por quê? Porque nós tomamos mais de 35 mil decisões diárias. Então, a gente precisa automatizar a maior parte delas para viver. Só que as finanças, antes de ir para lá, ela tem que ser organizada, alinhada de acordo com os seus valores e com a Perfeito. tua vida, para que você tenha paz e tranquilidade financeira. Exatamente, exatamente. É tirar do impulso, né? Queridíssima, muito obrigada pelo Obrigada. papo. Foi Adorei. muito gostoso e eu acho que você trouxe dicas fáceis e Simples. transformadoras, né? Últimas palavras. Eu acho que é isso. Acho que, gente, eu acho que é aquilo que você falou. Primeiramente, busquem se conhecer um pouquinho mais. Se lá atrás alguém tivesse me dito isso, que finanças é a base de finanças tem a ver com o meu comportamento, eu iria buscar muito mais me entender para entender aonde a linha tênua, aonde eu tenho tendência a falhar, porque ninguém é perfeito e tá tudo bem. Só que você tem que se conhecer para você parar de falhar tanto e se auto-sabotar tanto. Então, procure se conhecer e busque uma assessoria especializada para que você tenha muito mais paz e tranquilidade financeira. Todo mundo merece, né? Todo mundo Obrigada, merece. viu? E aí, olha só, fica com essas dicas, reflita. Agora você sabe que é com você. Inspire-se e transforme-se.